Ok. O áudio deve estar em ordem aí, né? Então, boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, nós estamos aqui para, nesta noite, estudarmos mais um tema maravilhoso na Palavra de Deus, que se encontra no capítulo 3 de Daniel, né? O tema, como você está vendo aí na tela, Deus honra aos que lhe honram, né? Isso é maravilhoso, nós sabemos que servimos um Deus que nos honra, meus irmãos. Naqueles momentos difíceis, né? Naqueles momentos que nós, às vezes, nem imaginamos, ele dá a resposta, e a resposta dele é fiel, né? Então, vamos, mais uma vez, debruçarmos na palavra de Deus, né? É importante nós destacarmos o livro de Daniel, os capítulos 1, o capítulo 3, 4, né? E o 5, e o 6 também, como um paralelo, fazermos sempre um paralelo com o livro de Apocalipse, né? Pois eles têm uma semelhança muito grande, né? Então, o testemunho de Daniel e seus amigos em Babilônia, de Nabucodonosor, com certeza é uma semelhança do testemunho que a última geração dará que está descrito no livro de Apocalipse, que a última geração dará nesses últimos dias, meus irmãos. Então, é importante nós destacarmos isso. Aqui tem duas perguntas para a nossa reflexão. Então, reconhecer Deus como soberano é o mesmo que reconhecer Deus como seu Deus e Senhor? Né? Uma outra pergunta é: qual a semelhança da imagem de ouro de Daniel, né, que nós vamos estudar, com a imagem da besta, lá descrita no livro de Apocalipse, né? Então, vocês vão ver que existem duas imagens, né? Tanto a imagem de ouro, como também tem o Apocalipse, fala ali uma imagem da besta, né? Então, vamos ver se existe algum paralelo, que é que nós podemos tirar daqui da palavra de Deus, meus irmãos. Começando, o que Daniel disse a Nabucodonosor em relação ao reino de Deus? Relembrando o capítulo 2 de Daniel, né, as últimas palavras dele, ele diz o seguinte: mas nos dias destes reis, né, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Isso aqui deu Daniel, só relembrando, Daniel estava falando para Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho, e ele revelando o sonho, ele disse: olha, Nabucodonosor, fica tu ciente que nos dias desses reis, né, o Deus levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a nenhum outro povo, né? Destruirá, consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Essas foram uma das últimas palavras de Daniel no capítulo 2, né? E a gente sabe, como nós vimos ontem, o Nabucodonosor, ele sonhou com uma grande estátua, né? Mais ou menos assim, a cabeça de ouro, peito e braço de prata, bronze, ferro, e aqui ferro e barro, tá certo, meus amados? A cabeça representava a Babilônia, né? Medo-Pérsia, aqui o ventre e as coxas, a Grécia, e as pernas, o Império Romano, né? E os pés aqui misturado com barro e ferro, né? Os dedos, seria ali a Europa dividida, quando foi invadida por várias nações, né? Nos anos 350, por aí, né? Bem, esse foi o sonho que Nabucodonosor teve, e Daniel foi bem claro com Nabucodonosor. Daniel chegou e disse: olha, rei, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Essas foram as palavras de Daniel, foram muito claras a Nabucodonosor. Tanto foram claras que Nabucodonosor disse o quê? Olha, então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel. Olha só que coisa, meus irmãos. Ele não adorou ao Deus eterno, mas ele adorou a quem? A Daniel. E ordenou que ele oferecesse uma oblação e perfumes suaves, né? Seria uma forma de agradecimento a Daniel, por Daniel ter revelado esse sonho. O sonho de Nabucodonosor, ele ficou perturbado demais com aquele sonho, né? E ele diz mais, olha: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Meus amados, percebam que essas palavras de Nabucodonosor, ele está reconhecendo Deus como Deus dos deuses, né? Mas ele vê em Daniel
vamos dizer, um sacerdote, aquele que fica, é o intermediário, é o que faz a intermediação, né? É o que tem o espírito dos deuses, né? Nós vamos ver isso mais claramente quando estudarmos o capítulo 4, certo, meus amados? Sabendo que Babilônia era cabeça de ouro, né? Nabucodonosor sabia disso. O que fez Nabucodonosor com a imagem do seu sonho? Ora, se ele era a cabeça, então ele diz o quê? Eu não quero só ser a cabeça, não, né? Eu vou fazer aqui uma estátua toda de ouro, né? Cuja altura era de 60 côvados e 6 côvados de largura, e colocou um campo de Dura, né? Dizem, a história diz que esse campo de Dura era um local muito visível, assim, na entrada de Babilônia, em um local, uma região alta, né? E quem passava a distância, quilômetros, podia ver ali aquela estátua. Ainda por cima, meus irmãos, que era uma estátua toda de ouro, né? Então, você imagine só, uma estátua de 60 côvados é aproximadamente aí 30 metros de altura, aproximadamente, certo? Daí, cada côvado é 45, 46 centímetros, então daria uma média de 28 metros a 30 metros, tá certo? Então, imagine uma estátua dessa aqui, toda de ouro, né? O sol batendo aqui, brilhando. Ora, se você tivesse a quilômetros de distância, você via aquela imagem em cima na planície de Dura, que já era uma planície alta, né? E ele fez mesmo para destacar. Ora, Daniel tinha dito a ele que ele era apenas o quê? A cabeça de ouro. Mas ele fez uma estátua toda de ouro, né? Nós sabemos o que isso vai acontecer, meus irmãos. Esses 60 côvados, 6 côvados, nós fizemos aqui um estudo aqui uns dias atrás sobre o 666, né? Isso seria bom depois você rever, quem não assistiu ainda, né? Assistir esse tema. Ora, em Daniel 2, Deus diz, passará, né? Deus não disse, ó, vai ter o primeiro reino, vai passar, vai ter o segundo, o terceiro, e assim seriam reinos que passariam de um reino para outro. Mas Daniel 3, Nabucodonosor resolveu fazer uma coisa diferente. Ele diz, não, o meu reino não vai passar, não. Ele vai ser eterno, né? Vai ser todo de ouro, né? Ou seja, o que Nabucodonosor estava fazendo mesmo era o que? Era reinterpretando a palavra de Deus, né? Ora, se Deus disse que passaria aqueles reinos, ele disse, não aceitou, né? Então, qual o perigo de reinterpretar a palavra de Deus, meus irmãos? Estão pensando aí. Na visão de Nabucodonosor, Babilônia deveria ser um império eterno? Com certeza, né? Você vê aquela estátua ali toda de ouro. Ele não queria ser apenas mais um reino na história, mas ele queria ser o reino, né? Aqui traz uma perguntinha para vocês aqui, essa última. Então, para o mundo, para o mundo atual, né? Qual a cidade é conhecida como cidade eterna? Meus amados, dê uma pesquisada aí, rapidinho. Quem sabe, coloca aí nos comentários, né? Quem não sabe, pode ir ali no Dr. Google, que ele vai dizer, né? Então, qual é a cidade que é conhecida como cidade eterna nos dias de hoje, meus irmãos? Né? Aqui eu faço o seguinte, olha só, o perigo de reinterpretar a palavra de Deus, né? Hoje nós podemos ver em muitas igrejas reinterpretações, né? Interpretações próprias da palavra de Deus. Ora, se Deus diz uma coisa, por que não seguir apenas o que está escrito? E hoje as pessoas, grandes pastores e todos, preferem reinterpretar para acomodar a palavra de Deus à sua vida, né? Ou seja, não é você que deve se comportar de acordo com a palavra de Deus, não. Mas é a palavra de Deus para muitos, né? É a palavra de Deus que deve se comportar com a sua vida, com os seus propósitos, né? Com aquilo que você deseja, né? E aí, já viram aí qual é a cidade eterna, meus irmãos? Para Deus, qual é a cidade santa e eterna? Vejam só, eu estou perguntando para o homem aqui, para o mundo, tá certo? Agora, para Deus, a cidade santa e eterna, qual é? É a Santa Jerusalém, né, meus irmãos? A grande cidade, a Santa Jerusalém, que desce do céu, né? Tanto estava aqui na terra, como nós esperamos essa santa cidade, a Santa Jerusalém. E essa cidade tem o quê? Tem a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, né? Então, João vê essa cidade lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, 10 e 11, né? Agora, qual foi a ordem de Nabucodonosor em relação à sua estátua de ouro? Né? Ele fez uma estátua e ele deu uma ordem aos que estavam presentes.
Agora, preste atenção a essas palavras, meus amados. Nabucodonosor disse que ele mandou reunir, em outras versões diz ele mandou ajuntar, tá certo? Os príncipes e os prefeitos, olha só qual foi a classe que Nabucodonosor chamou. Primeiro, príncipes, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, capitães e todos os oficiais, em outras versões dizem todos os governadores, ele repete, né, das províncias, para que viesse a consagração. Percebam detalhezinhos, meus irmãos, das palavras. Em outras versões tem que viessem a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, só três pontos nós podemos destacar aqui. Primeiro, Nabucodonosor, ele mandou, olha só, mandou reunir, mandou ajuntar. Mas quem seriam essas pessoas? Aqui está aqui descrito, né? E a outra coisa é que seria uma dedicação, uma consagração. Mas vamos ver o que acontece depois. O que o povo deveria fazer diante da estátua? Aí nós já estamos aqui no capítulo 4 e 5, né? E o arauto, no verso, aliás, 4 e 5, né? E o arauto, ou seja, aquela pessoa que estava responsável, apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Né? No verso 10, ele diz aqui, olha, tu, ó rei, fizeste um decreto pela qual todo homem deveria, quando ouvir esses sons, né, toda essa música, deveria se prostrar e adorar a estátua de ouro. Né? O que eu quero aqui dizer, mas vamos destacar os pontos, vocês vão ver aqui nos próximos slides, tá certo? Então, percebam que, primeiro, ele convida os príncipes, os prefeitos, só a elite, certo? Os governadores, né? Aí depois, agora, no verso 4 e 5, ele fala a todos os povos, nações e línguas, né? Mas o que nós poderíamos tirar daqui, meus irmãos? São apenas alguns detalhes que eu gostaria de destacar, que não afetam em nada a interpretação, tá certo? Mas apenas para nós chamar nossa atenção, para nós enxergarmos alguns detalhes que, às vezes, dois versos bíblicos falam de coisas tão próximos um do outro, mas falam de coisas e momentos diferentes na história, né? Veja só, no verso 2, o rei chama para consagrar a imagem, mas no verso 5, o encarregado, que é o arauto, né, anuncia que deveriam se prostrar e adorar a imagem. Aí eu pergunto, qual é a diferença? Existe alguma diferença em consagrar uma imagem ou prostrar e adorar uma imagem? Eu acredito que sim, né, meus irmãos? Porque aqui é uma consagração, uma dedicação, você ir para consagrar, ver aquela imagem, tá, bonita, aquele negócio todo. Mas uma outra situação é você ser obrigado agora a se prostrar diante dela e adorar essa imagem, né? Então, vejam só algumas diferençazinhas, né? De o verso 2 para o verso 5. Nós podemos ver também o seguinte, que a intimação no verso 2 era apenas para os governantes, para os prefeitos, os líderes em geral, né? Mas nos versos em diante, 4, 6 e 7, é dirigido a vós outros, né? A minha versão e outras versões aí de vocês mesmos pode dizer, diz, olha, a vós outros, ó povos, nações, né? Então, eu faço aqui alguma pergunta, faço mais uma pergunta, será que tem alguma diferença? Então, são apenas detalhes que fazem com que a gente pare um pouco e pense, porque esse detalhezinho aqui, meus amados, nós vamos ver lá em Apocalipse, tá certo? E a gente vai ver que, será que Deus estava querendo nos mostrar algo, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá certo? Primeiro, né? Como era a adoração em Babilônia? Era livre ou era obrigada a adoração em Babilônia, meus irmãos? Eu entendo que era livre, né? Ora, na Babilônia era uma nação, um país que tinha vários deuses, né? E todos adoravam aqueles deuses. Não existia nenhuma obrigação através de decreto, né? Pelo menos é o que não consta aqui no início do capítulo 1. Porém, com a estátua, a imagem de ouro, né? Vem agora um decreto, né? Para adorar aquela imagem. Veja só.
As pessoas de Babilônia adoravam a muitos e muitos deuses, né? Nós vimos já em estudos anteriores que tinham ali dezenas de deuses em Babilônia, né? Tanto que cada amigo aí, Daniel e seus amigos, cada um tiveram seus nomes trocados em homenagem aos deuses de Babilônia, né? Mas aqui o fato é que eles estavam agora sendo obrigados a adorar, se prostrar e adorar uma imagem de ouro, né? Outro detalhe, Nabucodonosor convidou ou intimou, hein? Ele intimou, não foi verdade? No verso 2 ele é bem claro, quando diz, olha, ele mandou ajuntar, né? Os sátrapas, prefeitos, tal. Então, ele intimou, foi uma intimação, foi uma adoração à base de decreto, meus irmãos. Ele disse, olha, eu quero que vocês venham para cá e me adorem. Mas fazer o que? Adorem aqui essa estátua. Mas nós já adoramos tantos deuses, né? Imagina o quadro, aquele povo dizendo, nós já adoramos tantos deuses, vai adorar ainda mais uma imagem de ouro? Pois é, meus irmãos. Então, aqui tem alguns detalhezinhos, quando a gente leva para o Apocalipse, a gente vê que faz sentido, tá certo? Pois bem, o que acontecerá com a última geração descrita em Apocalipse 13? Né? Aqui uma pergunta, nós vamos ver o texto. Lembrando, meus irmãos, um detalhe. Nabucodonosor, Nabu vem do deus Nabu, certo? Na verdade, o nome Nabucodonosor é uma mistura de igreja, religião, certo? E Estado, né? Nabu, como sendo Deus, o Deus babilônico, né? E Codonosor, somos a coroa, ou o rei, certo? Então, na verdade, o nome Nabucodonosor representa uma mistura, né? Uma união de igreja versus de igreja mais Estado, tá certo? Agora, olhe bem para aquela estátua de Nabucodonosor que eu passei agora no slide anterior. E veja o governo de Babilônia, né? A igreja de Babilônia. Era um governo visível, certo? Uma grande estátua, na verdade. Ela deveria ser magnificente, toda de ouro. Ela também deveria ser sedutora. O momento de adorar deveria ser sedutora, né? Porque tinha muitas músicas variadas, né? E nós sabemos que toda adoração, ela deve iniciar com músicas, não é verdade? Tanto é que quando nós vamos a uma igreja, nós precisamos ter o nosso espírito ali elevado através dos hinos de louvor, né? Termos o espírito preparado para uma verdadeira adoração através da música. E Nabucodonosor também, ele providenciou isso. Também a imagem e o governo, a imagem de Nabucodonosor era impactante, com certeza. Imagina aí 30 metros de altura, quase 30 metros de altura, uma imagem toda de ouro, né? E ainda mais que era quem estava presente, líderes, governantes, povo em geral, né? Mas aqui os líderes e governantes, esses aqui estavam presentes, foram os primeiros a serem convidados, né? Também mostrar o que também nela? Uma união. Todos adorariam em um determinado lugar e tempo. Veja esses detalhes, meus irmãos, porque quando cantasse, quando as músicas eram tocadas, as pessoas se prostravam e adoravam aquela imagem. Eu imagino, eu posso até imaginar o quadro, você também pode até imaginar, né? Às vezes você está ali fazendo alguma atividade e, de repente, as músicas começam a tocar, né? Começa a tocar e o povo agora é o momento de adoração da imagem, né? Por aí vai, a gente pode imaginar uma coisa dessa. Bem, foi também uma adoração regulamentada, por quê? Porque foi através de decreto, né? Um decreto de um rei. E foi digna, ou seja, o rei mesmo estava presente como cabeça da igreja e Estado. Agora eu faço essa pergunta, meu irmão. Existe semelhança nos dias de hoje com a Babilônia espiritual? Pare um pouquinho, imagine aí o quadro, meus irmãos. Babilônia espiritual, hoje, Roma, Babilônia, é um governo visível? Né? Com certeza, não é verdade? Todos veem, todos o adoram, todos batem palmas para ele. É magnificente Roma, o papado, ali Babilônia? Com toda certeza, né? Só basta você ir no Vaticano que você vai ver. É de uma certa forma sedutora? Também, se nós olharmos direitinho, meus irmãos, quantas pessoas não são seduzidas, não pela palavra de Deus, mas são seduzidas em adorar, seja o papado ou mesmo a religião em si, não é?
e tantos outros santos que existem. Então, as pessoas não olham para o que está escrito, mas olham para toda aquela onipotência, não é verdade? A onipotência humana, né? É impactante? Com certeza, ora. Enquanto que a estátua na boca do líder estava, muitos líderes hoje governam e andam de mãos dadas com Babilônia espiritual, com o Papa, não é verdade, meus irmãos? Com Roma papal. Todo o mundo, todos os governantes, até mesmo, hoje a gente pode ver até mesmo os muçulmanos, né? Coisa que era praticamente a gente não imaginava, né? Mas até o Islã mesmo rende homenagem ao papado. Então, é sim um governo impactante, né? Uma religião impactante. União. Todos adorariam um determinado lugar. Meus irmãos, isso aqui não precisa nem falar, né, meus amados? O que é que João Paulo II fez durante décadas, né? Convidando todas as igrejas a se unirem, o famoso ecumenismo, né? E não é diferente hoje com Francisco, né? Então, é muito semelhante, não é verdade? Haverá, meus irmãos, será que haverá no futuro uma adoração através de algum decreto, meus amados? O que é que os irmãos acham, hein? Olha só o que aconteceu lá na estátua de Nabucodonosor. Será que não vai acontecer também nos dias de hoje, meus amados? São perguntas, né? Tudo está levando a crer que isso vai acontecer, né? É fato que a história, na verdade, isso já começou até nos Estados Unidos, né? Décadas atrás, né? Já tentaram, através do Congresso lá americano, estabelecer um dia de adoração ao domingo, né? O domingo como um dia de guarda e de adoração. Isso já aconteceu no passado, isso não passou, né? Mas já teve iniciativa lá, décadas atrás, né? Mas isso, com certeza, meus irmãos, está caminhando para acontecer no futuro, tá certo? Então, nós podemos ver as semelhanças que existem. Ora, é digna, o rei estaria presente? Com toda certeza. Nós podemos ver, meus irmãos, que além do Papa e tantos outros pastores, bispos, padres, né, conhecidos mundialmente, vão estar o quê? Adorando, vão estar também presente nesse pacote aqui, não é verdade? Então, nós podemos ver essas semelhanças com Babilônia espiritual. Olha só um detalhe, meus irmãos. Está lembrado lá de Daniel 2, não está? Verso 2 que nós lemos? Olha só. O 13, 14 e 15 de Apocalipse diz que a besta, né? Engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta. Dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, tá vendo? Então, aqui está falando da segunda besta. Vamos trocar em miúdos aqui, né? A segunda besta, né? Engana os que habitam na terra, fazendo sinais para que ele foi permitido e fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, a primeira besta. Então, a segunda besta vai aos habitantes da terra e pedindo que eles façam uma imagem à primeira besta, tá certo? E foi concedido que desse espírito à imagem da besta, olha só, para que também a imagem da besta falasse, e o que mais? E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O que eu quero aqui, mais destacar, são essas partes em negrito, tá certo? Então, não vamos nos preocupar com essas outras partes, não, porque eu não quero estudar esse capítulo, esse verso aqui, não. Mas destacar o que está aqui, olha. Primeiro, os que habitam na terra, vejam só esse verso 14. Primeiro, ele fala aos que habitam na terra. No outro verso, ele fala que seriam mortos todos, né? Os que não adorassem a imagem da besta. Lá no livro de Daniel, nós vimos lá aqueles que não adorassem a imagem de Nabucodonosor, o que é que ia acontecer com eles? Iam ser jogados na fornalha ardente, né? Muito bem, meus irmãos, exatamente. Iam ser jogados na fornalha ardente. E jogar na fornalha ardente significa o quê, meus irmãos? Morrer, não é verdade? Olha só um detalhezinho aqui. Essa palavra aqui, habitar, né? Habitam na terra, ela vem dessa raiz aqui, olha. Tanto do grego katokel, que tem o significado de habitar, de residir, é uma metáfora de poderes divinos, influências, são ditas a permear, impelir, governar. Isso são alguns significados de habitar, tá certo?
O segundo significado seria que habitar em morar, de Deus habita no templo, que não é o caso. Ele vai aqui nessa primeira referência. O que é que eu quero aqui destacar, meus irmãos? É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: e engana os que governam a terra. Preste atenção, porque habitar não vem dessa linha, governar, impelir, é uma metáfora de poderes divinos, tá vendo? Então, é como se Deus estivesse dizendo, e engana a besta, engana os que governam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse a besta, dizendo aos que governam na terra que fizessem uma imagem. Percebam o que eu quero destacar aqui, meus irmãos, que tudo parte daqueles que governam na terra. Primeiro começa com eles e depois é levado a todo o povo. Está entendendo aí? Então, os que governam na terra fazem uma imagem à besta, tá certo? Aí depois leva todo o povo com um decreto. Presta bem atenção a esses detalhezinhos aqui, tá certo? O que aconteceu com aqueles que não adoraram a imagem de ouro? O que acontecerá com aqueles que não adorarem a imagem da besta? Ora, em Daniel 3,6, os que não adoraram a imagem de ouro era o quê? Era lançado na fornalha de fogo, né? E 13,15 de Apocalipse, e fizesse que fossem mortos, quem? Todos os que não adorassem a imagem da besta. Meus amados, tudo parte de um líder. A igreja de Israel, o povo de Israel, quando um rei se levantava, que esse rei era fiel aos princípios de Deus, que era fiel à palavra de Deus, o que acontecia? Toda a nação seguia aquele rei, não é verdade? Agora, quando subia um rei apóstata, idólatra, que levava a adorar outros deuses, o que acontecia com aquele povo? O povo ia atrás daquele rei. Então, nós podemos ver que muitas coisas, se não tudo, meus irmãos, começa com os líderes, né? Então, se os líderes fazem uma coisa, o povo vai atrás. Mas nós não podemos ser assim, não é verdade, meus irmãos? De forma alguma. É isso que Daniel aqui e os amigos mostraram. E é o que nós vamos ver mais na frente, tá certo? É por isso que eu destaquei aqui que, na verdade, tudo começa com os governantes e depois vai passando. Ora, meus irmãos, para vocês terem ideia, o que é que vai acontecer agora? Ia acontecer em outubro, em maio, né? O Vaticano ia fazer a reunião em maio, que era o Laudato Si, não é verdade? E quem foi chamado para esse Laudato Si? Você foi, meu irmão? Eu fui. O povo foi, em geral, foi chamado para o Laudato Si? Não foi, né? Quem foi chamado para o Laudato Si? Aqueles que governam, os príncipes, os governantes, está entendendo? Então, não teve, né? O Laudato Si é uma reunião onde o Papa, né, vai fazer. Aí foi adiado para outubro. Ia ser em outubro, aliás, ia ser em maio, mas em consequência da pandemia, ficou adiado para outubro, que eu nem sei se realmente vai ter ainda, né? Mas está sendo prorrogado para essa data. Mas a reunião é com quem? Com os líderes. Então, tudo começa por eles, tá certo, meus amados? Vamos lá aqui adiantar. Então, seriam todos mortos que não adorassem a imagem. Agora, quem não obedeceu a ordem do rei? Quem foi? Nós sabemos. A homens judeus, diz lá Daniel, olha, aqui são os bisbilhoteiros, viu, meu irmão? Os bisbilhoteiros de Nabucodonosor. Aqueles que ficam só olhando as coisas acontecerem para ver quem está fazendo e quem não está fazendo, tá certo? Nós poderíamos também classificar esses aí como os patriotas de Babilônia e de Nabucodonosor, né? Ou os puxa-saco, né? Vamos ser bem mais claro assim. Então, eles chegaram para Nabucodonosor e disseram, olha, Nabucodonosor, é o seguinte, tem uns homens judeus aí, os quais tu constituíste sobre os negócios de Babilônia, que são eles, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens não fizeram caso de ti, olha. Eles não estão nem aí para o que tu decretasse. E nem aos teus deuses não servem. E nem adoram a estátua de ouro que levantaste, né? Ora, o que é que Pedro já diz aqui? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Isso aqui é um princípio, né? E os amigos de Daniel sabiam disso aqui. E eles tinham firmeza de caráter, né? Assim como Daniel mostrou lá no capítulo 1, que ele decidiu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Eles aqui estavam decididos firmemente também não se contaminar com aquela idolatria babilônica.
Que firmeza de caráter, meus irmãos. E aqui vai uma reflexão nossa, deixa eu ver aqui o que eu passo. Vai uma reflexão nossa. Você acha que o caráter de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, os 3 amigos dele, se formaram quando chegaram em Babilônia? Meus irmãos? Não. Na verdade? Muito bem, não, de forma alguma. Eles já vieram com um caráter firme e forte. E quando eles saíram de Judá, eles vieram firmes dentro da religião judaica, né? Eles eram firmes aos princípios de Deus. E quando eles chegaram em Babilônia, eles demonstraram a quem eles verdadeiramente serviam, não é verdade? Faço também aqui um outro paralelo, meus irmãos, em Babilônia literal, de Nabucodonosor, e Babilônia espiritual. Coloquei isso aqui, mas fazendo esse paralelo. Por exemplo, meus irmãos, eles chegaram, uns homens judeus, né? Seriam os cristãos nos dias de hoje? Presta atenção. Eles fazem parte do teu governo, Nabucodonosor. Fazem parte do cristianismo? Fazem pouco caso de ti e da tua lei, Nabucodonosor. Ou seja, não obedecem leis que ordenam adoração em dias que Deus não ordenou, né? Não adoram a imagem, ou seja, não adoram a imagem da besta. Percebam, meus irmãos, esse paralelo que tem um certo fundamento, né? Da mesma forma como tinham lá em Babilônia literal judeus que não estavam em Babilônia, mas não pertenciam à Babilônia, preste atenção a isso. Daniel e seus amigos estavam em Babilônia, tiveram seus nomes alterados, mas eles não alteraram o caráter deles. Os princípios que eles aprenderam estavam firmes no coração deles, no interior deles, não é verdade? Então, estar em Babilônia não significa viver como Babilônia e praticar o que Babilônia faz. Estão lembrados das palavras de Jesus, meus irmãos? Lá no livro de João, capítulo 17, e eu vou abrir aqui só para não errar aqui nas palavras. Jesus disse: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal, né? No verso anterior, ele disse: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. João 17, 14, 15. Jesus diz: olha, eles quem, meus irmãos? Os discípulos. Eles não são do mundo, como eu também não sou, mas eles estão no mundo, tá certo? Assim como nós estamos em meio de uma grande Babilônia espiritual, mas isso não nos faz bebedor do vinho de Babilônia, não é verdade? Não nos faz praticante das obras de Babilônia. Assim eram os amigos, Daniel e seus amigos, tá certo? Estavam naquele governo, mas não estavam praticando o que aquele governo mandava, tá certo, meus irmãos? Tudo comparado com a palavra de Deus. Ora, se você tem uma lei humana, porque Paulo diz, obedeçam aos líderes, né? Obedeçam aos governadores, não é isso que Paulo diz? Mas se essa lei choca com a lei divina, aí você agora tem de parar e dizer a quem eu devo obedecer, né? E aí Pedro respondeu lá, importa obedecer a Deus do que aos homens, não é verdade? Então vejam que existe uma grande semelhança nos dias de hoje, meus irmãos, tá certo? Vamos lá, o que Nabucodonosor, que é a igreja mais Estado, ordenou, né? Essa mistura. E sem destacarmos que hoje em dia está sendo muito comum, né? Você vê muito falar sobre igreja e Estado. A igreja está se unindo com o Estado, né? Ou já se uniu, né? Ou já se uniu. Nós vimos que no início da igreja católica, né? Lá no ano 500, no ano 400, houve essa união. Porque Roma, o Estado, criou uma igreja, uma religião. Igreja Católica Apostólica Romana. Então, houve uma união entre igreja e Estado, tá certo? Então, o papado é isso aí, a Igreja Católica é essa união. E não está sendo diferente nos dias de hoje, né? Nós estamos vendo em muitos lugares isso aqui, meus irmãos. Então,
Deixa eu ver aqui a pergunta que eu falei, e não o que Nabucodonosor ordenou, né? Ele disse o quê? Ele chegou para os seus amigos e disseram: vem cá vocês, me digam aqui, é de propósito esse jogo de vocês, é o que vocês estão fazendo? Vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei, estão fazendo isso de propósito, né? Agora, olha só, eu vou aqui tocar de novo a buzina, a flauta, a harpa, tudo isso aqui, e se vocês não adorardes, se vocês não, sereis o quê? Lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente, né? E ele faz uma pergunta: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ora, meus irmãos, que coisa. No capítulo 2, o que é que termina o capítulo 2, Daniel, Nabucodonosor dizendo? Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Lá em 2,47. Nabucodonosor reconhece que Deus de Daniel era Deus dos deuses. E agora ele faz uma pergunta: quem é o Deus de vocês que poderá livrar vocês das minhas mãos? Que coisa, meus irmãos. Aí a gente percebe, meus amados, que às vezes reconhecer Deus, a existência de Deus, não quer dizer que nós estamos reconhecendo ele como meu Deus e meu Senhor, não é verdade? Estão lembrados lá de Tiago, o que é que ele diz? Crês tu que Deus é um só? Até os demônios creem e estremecem. Mas, e aí? Os demônios creem, se estremecem diante dessa crença, mas não servem a esse Deus soberano, não é verdade? Vamos lá. Jesus fez separação entre igreja e Estado? Faço aqui uma pergunta, com certeza, né? Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Foi isso que Jesus disse, né? Então, a união entre igreja e Estado é uma aliança que é repulsiva. Deus abomina uma coisa dessa. Cristo fez separação absoluta de ambos os poderes. Não esqueçamos nunca disso. Quando um absorve o outro para fins políticos ou religiosos, eclesiásticos, os resultados são sempre iguais aos que estamos vendo agora. Trágicos, violentos, dolorosos e fatais. Ou seja, quando igreja e Estado, meus irmãos, se unem, coisa boa não vem. Coisa boa não vem, meus irmãos. Isso aconteceu no passado, união de igreja e Estado, e houve o quê? Perseguição, morte. E o que estava acontecendo lá em Nabucodonosor, em Babilônia? O que vai acontecer nos últimos dias? Então, são coisas que nós devemos tirar e ver que o que Deus deixou em Daniel está para o nosso, como testemunha para cada um de nós, não é verdade? Quem também desafiou Deus e o que aconteceu com ele? Ora, aqui tem uma historinha de Faraó, né? Nós sabemos que Faraó foi diante de Moisés e disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Aí nós sabemos perfeitamente o que aconteceu com Faraó, né? Foi destruído. Ele, seus soldados e seus cavaleiros, né? Lá no deserto, não foi isso? Atravessando o Mar Vermelho. Agora, nos dias atuais, meus irmãos, eu deixo aqui uma perguntinha para vocês. Nos dias atuais, coloquem aí nos comentários, quem puder colocar. Como Deus é desafiado nos dias atuais? De que forma? Nós podemos ver aí que Faraó desafiou, e o fim de Faraó foi de destruição. Nós vimos aí que Nabucodonosor desafiou também. Só que Nabucodonosor teve um fim diferente, né? De Faraó, né? E nos dias atuais, isso acontece? Né? Vou dar um exemplo aqui rapidinho. Nós podemos ver o que aconteceu ali no carnaval desse ano, não foi? Foi desse ano, não foi? Desse ano foi do ano passado? Foi desse ano. O carnaval desse ano, onde foi ali onde tinha uma escola de samba que fazia ali a apresentação de Satanás e de Cristo, né? Ou seja, fazendo pouco caso, desafiando Deus. Mas não é só ali não, no carnaval não, né? Ele pode destacar muitos outros lugares, né? Até mesmo pessoas, meus irmãos, terminam desafiando Deus, né? E o fim é trágico, né? Infelizmente, né?
Como Sadraque, Mesaque e Abednego testemunharam da fé deles em Deus, Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Meus irmãos, quando eu vejo esses versos aqui, 17 e 18 de Daniel, eu fico imaginando a fé daqueles homens, a determinação, a firmeza, né, com essas palavras. E eu fico imaginando se nós um dia estaremos desta mesma forma. Assim nós já estamos hoje, louvado seja o Senhor por tudo, né? Se não estamos ainda, estamos caminhando para isso. Não é verdade, irmãos? A firmeza, meus irmãos. Olha só, é muito bonito essas palavras. Olha, Nabucodonosor, Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar, né? Ele vai nos livrar da tua fornalha, mas se ele não nos livrar, fica sabendo, rei, que nós não fazemos pouco caso de ti. Nós não vamos adorar a tua estátua de ouro que tu levantaste. Ou seja, as palavras de Jesus no Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, né? Estava aqui num princípio, né? Através dos amigos de Daniel. Não serviremos a teus deuses. Que firmeza, meus irmãos. Agora, o que foi que aconteceu? Um comentário aqui que eu coloquei. Que firmeza em caráter e determinação. Está o nosso caráter firme como a rocha? É uma pergunta, né? O nosso. Lembre-se que quando nos sujeitamos a Deus, vencemos o inimigo, né? Tiago 4:7. Ora, assim como Jesus foi firme no deserto, como está escrito, e um vai ter Satanás, assim devemos ser nas nossas tentações, não é verdade? Pedro, séculos depois, afirmou: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Né? Mas não precisamos estar em uma situação de morte no nosso dia a dia, de morte. No nosso dia a dia devemos testemunhar de Cristo. Meus amados, essa firmeza de caráter aqui, como eu falei minutos atrás, não foi desenvolvido em Daniel e seus amigos quando eles chegaram em Babilônia, não. Foi lá em Judá, né? Eles apenas trouxeram para a Babilônia essa firmeza. Mas é necessário nós chegarmos a esse extremo? Não. No nosso dia a dia, né? Não é preciso chegar a uma situação de morte, não. Mas no nosso dia a dia, nós devemos o quê? Testemunhar de Cristo, né? Nós podemos também ser firmes aqui como uma rocha. É nas pequenas coisas, não é necessário ser nas grandes coisas, não. Se nós tivermos de passar por grandes provações, como passou aqui Daniel, aliás, os amigos de Daniel, e que Deus nos conceda força e coragem de enfrentar essas provações. Mas vamos olhar para as pequenas provações, para aquelas pequenas dificuldades do nosso dia a dia, meus irmãos. Às vezes nós fraquejamos com tão pouco. Aí como é que a gente vai enfrentar algo grandioso na nossa frente? Né? Não é verdade, meus irmãos? Com tão pouco, às vezes vamos supor, um dia de sábado é um vestibular. Um exemplo, tá certo, meus irmãos? E outras coisas mais que nós poderíamos dizer aí, um filme, né, que nós assistimos, você está aí rodado de amigos, os seus amigos não são cristãos como você, aí os seus amigos dizem, rapaz, vamos lá assistir tal filme, vamos fazer isso, fazer aquilo, aí você diz, não, eu não sei, não, acho que eu não vou não, e vamos, vai ser bom, vai ser legal, vai todo mundo, aí a sua namorada também, vamos lá, tal, aí você termina indo, né? Você termina indo, ou seja, você cede a essas pequenas coisinhas, né? Aos pequenos detalhezinhos, né? Eu me lembrei da história do prego, né? Faz muito tempo essa historinha do prego. Você tem a história de que Satanás chegou e disse uma história, né? O que é que você gosta de ser? Eu gosto de ser o prego. Aí, rapaz, o prego é o preguinho, porque o prego é lá... me desculpe, me perdi aqui na história, né?
Aqui já estou, acho que misturando a história. Esqueça essa história, meus irmãos. Vamos voltar para cá, tá certo? É algo parecido que agora fugiu à minha mente. Mas vamos voltar para cá. Então, devemos ser firmes como a rocha e não ceder às pequenas tentações do nosso dia a dia, tá certo, meus irmãos? Jesus, ele disse que qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus, tá certo? Então, é no nosso dia a dia que nós vencemos os obstáculos, meus irmãos. É no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, que o nosso caráter é sendo formado, e assim nós vamos ganhar e vamos vencer as grandes coisas, né? Os grandes obstáculos. Diante dessa situação, qual foi a situação, a reação de Nabucodonosor, meus irmãos? Ele disse o quê? Eu vou aqui, ordenou aos homens mais poderosos do seu exército que pegasse Sadraque, Mesaque e Abednego para lançar na folha ardente, amarrassem ele e jogassem na fornalha. Meus irmãos, tem necessidade dessa tamanha força, meus irmãos? Havia necessidade. Se Nabucodonosor dissesse, olha, vocês não vão adorar a minha estátua, não? A gente vai não, rei. A gente não vai adorar, não. Então, se ele falasse, ele disse, olha, vão lá, se joguem na fornalha, os três iam. Você duvida? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles iam tranquilamente. Não precisava, ele só precisava falar. Já que vocês não vão adorar a minha estátua, se joguem lá na fornalha. Eles iam caminhando. Mas Nabucodonosor achou de pedir a quem? Aos homens mais poderosos. Em outras versões, diz que eram homens de guerra, eram do exército de Nabucodonosor, os mais fortes. Aí a gente fica perguntando, fica imaginando, mas, Senhor, por que isso? Por quê? Não podia pegar ali 2 soldados, né? 2 soldados ali, 3 soldados, um para cada um, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, e manda os 3 lá, pega os 3 ali, joga lá na fornalha. Mas não, ele mandou os homens mais poderosos. Isso, meus irmãos, é uma lição que Deus nos passa aqui. Nabucodonosor fez, Deus deixou registrado em sua palavra para todos nós. Qual é a lição? É que o inimigo, Babilônia, usa a extrema força para intimidar os outros. Está entendendo? Os mais fracos, intimidar o povo. Parem um pouco e meditem. Qual terá sido a reação do povo quando viu uma situação dessa? Os homens fortes, os guerreiros de Babilônia, pegou Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrou eles e jogou lá na fornalha. Então, o inimigo, ele usa essa força para intimidar o povo, porque o povo, quando vê, olha só o que está acontecendo. Rapaz, quem está sendo atacado? Por quem está sendo atacado? Rapaz, aqui, olha, está sendo os poderosos, os grandes chefes do exército que estão prendendo eles, levando ele. Então, a coisa é séria mesmo. A coisa é perigosa. Então, vamos aqui. Então, tudo para amedrontar, na verdade, né? Mas o que aconteceu, meus irmãos? Nós sabemos aqui, Isaías 43 diz, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Louvado seja Deus, né? Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, e a chama não arderá em ti, não te queimarás. Por quê, meus irmãos? Então, o que aconteceu? Logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros, não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam, sim, ó rei, nós lançamos, sim. Então o rei exclamou, pois então vede isto, há 4 homens desamarrados lá dentro, e nada sofrem, estão ilesos. E o quarto é parecido com o quê? Com o filho dos deuses. Esse deuses aqui é Elá em aramaico, certo? Ou Alá em aramaico, tá certo, meus irmãos? Eu destaquei isso aqui para vocês verem um detalhezinho aqui mais na frente. Então, nós sabemos
contexto que aconteceu, eu pulei aí essa parte, mas Nabucodonosor mandou acender a fornalha 7 vezes mais, não é lembrado? Mandou acender 7 vezes mais. Aqueles homens fortes, né, do exército de Nabucodonosor, quando foram jogar os 3 lá, eles morreram com a temperatura da fornalha, né? Mas os 3, quando caíram dentro da fornalha, diz o texto bíblico, eles foram protegidos por um que era parecido como filho dos deuses. Quem era esse, meus irmãos? Podemos dizer, era um anjo ou era o Cristo, né? Bem, a palavra de Deus diz que era o filho dos deuses, né? Em algumas versões, elas chegam a ir mais distante, ela diz filho de Deus, né? Fazendo referência a Cristo, né? Mas são outras versões, né? Então, mas na maioria é isso aqui, filho dos deuses, certo? De qualquer forma, era deuses, né? Não é lá em aramaico. No verso 26, diz que Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos de Deus e Altíssimo. Percebo, é isso que eu quero destacar. Percebo que Elá ou Alá em aramaico, tanto é para Deus maiúsculo, que é o Deus onipotente, o Deus único, como para deuses minúsculo, tá entendendo, meus irmãos? Então a palavra ela foi usada tanto para um como para outro, né? Em hebraico seria o Elohim, né? Elohim ou Adonai e muitos outros, né? Aqui em aramaico, lembrando que Daniel foi escrito grande parte em aramaico, certo? Pois bem, aí ele diz, olha, saí e vinde até nós, né? Aí logo Sadraque, Mesaque e Abednego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, estando reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tiveram o poder de ferir qualquer parte do corpo deles. Nem mesmo um fio de cabelo, meus irmãos, tinha sido chamuscado. Que coisa! Os seus mantos não estavam queimados e cheiro algum de fumaça, de fogo existia neles. Louvado seja Deus! Que proteção, meus irmãos! Toda essa proteção foi baseada em quê? Naquela decisão que eles tinham. Olha, rei, é certo que Deus vai nos livrar dessa fornalha, mas se ele não nos livrar, fica sabendo que a gente não vai adorar, não. E Deus livrou os seus filhos da fornalha. E é diferente conosco nos dias de hoje, meus irmãos? Não. Deus, ele vai sim nos livrar das fornalhas que surgem no nosso dia a dia. Não é preciso a gente estar diante de uma fornalha com o rei lá clamando e mandando a gente se jogar na fornalha, não. Mas nós temos aí no nosso dia a dia várias fornalhas. Não é verdade? E o que é que nós estamos fazendo diante dessas fornalhas? Nós estamos simplesmente entrando por ela ou estamos com fé, com certeza de que Deus vai nos livrar dela? A gente está se deixando levar pelo pecado, por tantas outras coisas que nos cercam, né? Então, reflexões, né, para a nossa vida, tá certo? O que acontecerá com os adoradores da besta na quarta praga? Bem, nós podemos ver aqui, olha, na quarta praga, diz que veio um quarto anjo e derramou a sua taça sobre o sol, e foi concedido poder ao sol para queimar a humanidade com fogo. Então, todas as pessoas que adoravam a besta, né, serão, né, queimadas com fogo. As pessoas foram queimadas pelo forte calor e colocando a culpa em Deus. Blasfemaram contra seu nome, que tem domínio sobre essas pragas. Diante de tudo isso, ainda recusaram arrepender-se de seus pecados para poderem render glória a ele. Ora, aqui está falando da quarta praga, tá certo? Lá em Apocalipse 16, eu não citei aqui o texto, mas é 16, 8 e 9, tá certo? Foi uma falha aqui, meus irmãos. Mas qual é o que eu quero destacar aqui? Enquanto que Deus está protegendo o seu povo fiel, não é verdade? Protegeu lá na fornalha ardente, ele também há de proteger quando o sol estiver em brasa viva queimando a humanidade. Esses que serão queimados não serão os servos do Altíssimo, mas são aqueles que estarão adoravam a besta e a imagem da besta. Tá certo, meus irmãos? Deus protege os seus
ele protege e os livra de todo mal. Bem, qual foi a reação de Nabucodonosor? Ele disse o quê? Bendito seja Deus. Olha, mais uma vez, Nabucodonosor reconhece Deus. Lá nós vimos já no capítulo 2 que ele reconhece, né? Aqui no capítulo 3 de novo, meus irmãos. Mas como costume, nós vamos ver no capítulo 4 algo semelhante, tá certo? Então, estava lá Nabucodonosor sempre reconhecendo, olha, bendito seja o Deus, né? O Deus é lá, né? O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, né? E livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei. Olha só, eles violaram a palavra do rei, mas não violaram a palavra de Deus. Eles preferiram serem entregar os seus corpos para que não servissem e nem adorassem nenhum outro Deus, né? Senão o seu Deus. Percebo que a mesma palavra para deuses, nenhum outro Deus, algum outro Deus, é a mesma palavra para o Deus utilizada para o Deus, Deus único e eterno, tá certo, meus irmãos? Vocês percebam que não tem diferença, certo? Aí ele continua, por mim, pois, é feito um decreto. Olha, meus irmãos, Nabucodonosor foi o rei dos decretos, viu, meus amados? Porque o que esse homem fez decreto no capítulo 1, no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, todo capítulo tem lá um decreto do rei. E lembre-se que esse decreto tinha motivação política e motivação religiosa. Não esqueça disso, tá certo? Então, ele baixou um decreto dizendo que agora, que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra Deus, seja o que? Despedaçada, suas casas sejam feitas um montouro, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Louvado seja Deus por tudo, meus irmãos. Percebam que no capítulo 1 nós vimos lá que ele também, no capítulo 2, que ele também baixa um decreto para os sábios, né? Os sábios não conseguem revelar o sonho dele, né? Aí ele disse, olha, se vocês não revelarem o meu sonho, eu vou baixar um decreto aqui. Se vocês não revelarem, a casa de vocês vai ser destruída, vai ser feita monturo, né? E semelhantemente a esse decreto, ele fez aqui, ó, mas só que agora era para todos não falarem nada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, certo? Não era para falar contra o Deus deles, não. Quem falasse ia ser destruído, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Meus amados, Nabucodonosor reconheceu Deus como soberano, mas será que ele reconheceu como seu Deus e Senhor? A gente vai ver no capítulo 4, meus irmãos, depois, né? Tanto a imagem de ouro como a imagem da besta estão envolvidas em adoração, meus irmãos. Tanto uma como outra. A última geração passará por situação semelhante. Não tenham dúvidas disso. Como passou aqui os amigos de Daniel, é uma representação da última geração aqui na face da terra, meus amados. Não tem diferença, tá certo? Então, o livro de Daniel, na verdade, é para cada um de nós, como Hebreus 11 para nós, meus irmãos. Serve como testemunha, não é verdade? Então, que Deus nos abençoe grandemente, meus amados. Que o Eterno esteja com cada um de nós e nos fortaleça, meus irmãos. Nos dê coragem para testemunharmos desse Deus vivo e poderoso que está sempre aqui à nossa disposição e que nós possamos confiar nele. Que o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, trabalhe poderosamente na nossa vida. Que o Eterno nos abençoe no doce nome de Jesus. Amém.